Vamos aproveitar que nós estamos em pé e ler um texto bíblico lá no livro de Jonas. Livro de Jonas, capítulo de número 1. Enquanto você encontra, justificamos a ausência do nosso pastor presidente, está cumprindo a agenda convencional. Também pastor Adriano, que já tinha outras programações, mas graças a Deus que você veio, os nossos pastores que estão na retaguarda, pastor Rodrigo, pastor Feltz, e a presença do Espírito Santo que não poderia faltar, né? Se não tivesse ela, de nada adiantaríamos estarmos reunidos aqui. Glória a Deus. Vamos ler Jonas 1, a partir do versículo 1, vamos ler até o 15, e mais ao final leremos mais uns 2 ou 3 versículos. Diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio, chegando-se a ele, disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós, para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se embravecendo cada vez mais ia contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Até aqui, queridos, podeis assentar. No sábado à noite, lá na congregação do Bom Retiro, onde estamos como pastor, servindo como pastor, foi lido alguns versículos deste texto, e essa mensagem já falou ao meu coração. Domingo pela manhã, quando nosso presidente nos ligou e nos deu essa incumbência de estar aqui com os irmãos nessa terça, já tinha certeza de qual o texto queria ler e comentar com a igreja. E aqui estamos. A palavra do Senhor que veio a Jonas. Jonas, um profeta, um homem de Deus, que recebeu uma tarefa especial. O livro de Jonas já começa com essa introdução, não falando exatamente a sua descendência, onde ele trabalhava, o que fazia, mas falando que a palavra do Senhor veio a ele. A maior importância que é dado aqui, de onde veio esta mensagem, para que era essa mensagem que ele deveria entregar. A tarefa era mais importante do que a pessoa. A primeira parte do versículo já diz: veio a palavra do Senhor a Jonas. Não era de qualquer um, não era de um simples rei, não era de políticos da época. Era a palavra do Senhor. Veja a tarefa importante que é dada a este homem, já no início desse capítulo. Ele recebeu uma tarefa especial do próprio Senhor. Ele deveria ir a Nínive e entregar esta mensagem. Mas o que ele faz na sequência?
No versículo 3, diz que Jonas fugiu da presença do Senhor. Recebeu uma tarefa especial, mas no momento seguinte se acovardou ou deixou o seu coração ser tomado pela ira, pelo rancor com relação àquele povo e fugiu da face do Senhor. Exatamente o oposto que o Senhor havia pedido dele. Lembre-se, é um profeta, é um homem de Deus, mas não queria entregar a mensagem que lhe fora proposta, que lhe fora incumbida. Ele foi ao cúmulo de pagar uma passagem para ir numa direção distante daquela que havia sido ordenada. Nínive era em direção ao nordeste, e ele pegou um navio rumo ao oeste, 4.000 quilômetros de distância de Nínive, era onde era Tarsis, fugindo na direção contrária. E aí que é o entendimento que eu quero passar aos irmãos nesta noite, que falou forte ao meu coração, da tarefa que nós recebemos e muitas vezes estamos fugindo. Como igreja de Cristo temos uma tarefa, um compromisso nesta terra, importantíssimo, porque não é trabalho deste mundo, mas é algo que vem do próprio Rei da Glória. Jonas fugiu, se envolveu com um navio, pegou aquele barco e entrou em alto mar. Qual foi o resultado dessa desobediência? A desobediência de Jonas resultou em um mar bravio, um grande vento sobre aquele navio, resultando em perigo para a tripulação, resultando em desespero para aqueles homens, a ponto de o navio estar prestes a quebrar-se, diz aqui no versículo número 4. Muita ventania, muito perigo, tripulantes preocupados, o capitão do navio preocupado, porque Jonas, um homem de Deus, estava fora da direção de Deus. Eu olho para essa história que não fala a crença dos marinheiros, mas no decorrer dos versículos vai dizendo que cada um clamou ao seu respectivo Deus. Então é possível entendermos que eles não eram servos do Deus vivo, eles não conheciam ao Senhor. Consequentemente, eu interpreto que eram pecadores, eram homens de dura cerviz. Mas mesmo assim, esses homens não teriam acidentes neste navio, se eles fizessem tudo o que estava correto. Sabiam geograficamente aonde queriam chegar, sabiam como estavam as previsões das ondas do mar, tinham bons navegadores, chegariam ao seu destino. Não era por causa do pecado deles que o Senhor estava punindo. Homens pecadores, homens que não eram crentes, gentios, mas era por causa de um homem que conhecia o Senhor e estava ali no meio. Um homem que estava fora da direção de Deus, mesmo ele conhecendo ao Senhor, fugindo da presença de Deus. Quão insignificáveis são as nossas tentativas de fuga. Quão fracas e falhas são as coisas que nós nos agarramos para tentar fugir da presença de Deus. Jonas se agarrou num barco, esquecendo que o dono do mar, o dono dos oceanos, era o seu Deus. Jonas tentou fugir para um outro lado, sendo que o olho de Deus tudo enxerga e tudo vê. E então veio aquele resultado. Raciocine comigo sobre o resultado, a consequência de um homem ou uma mulher fora da direção de Deus. Acumulou o problema para si, uma probabilidade de acidente para a sua vida, mas também para aqueles que estavam ao seu redor. E eu pensava comigo, ele não era o capitão do navio, ele não estava no controle daquela embarcação, mas ele estava ali no meio como homem pecaminoso. Talvez você não esteja na posição de destaque, na posição de estar com a direção do barco na mão, com o timão do barco na mão, mas Deus dá autoridade espiritual para os seus filhos. Você precisa ser motivo de bênção onde você está inserido e não de maldição. É bem diferente da consequência de um homem que está no centro da vontade de Deus e está num barco cujo capitão não é crente. É o caso de Paulo, lá em Atos 27. O Senhor revela a Paulo que haveria tempestade, que haveria acidente,
mas por causa de Paulo, naquele navio, a tripulação é salva. Jonas aqui estava levando a tripulação à morte, por ter desobedecido e fugido da vontade de Deus. Quantas vezes, por pequenas coisas, pequenas decisões, passos errados, nós vamos vagarosamente nos distanciando da presença de Deus e nos distanciando da sua perfeita e agradável vontade. Jonas sabia o que era o certo, mas ele decidiu fazer o errado. Trouxe esta falta de bênção, ou até mesmo uma maldição sobre a sua vida e sobre os demais tripulantes daquele navio. Jonas estava longe da vontade de Deus. Quando o povo começa a se preocupar, e este homem está lá no porão do navio, dormindo, escondido, provavelmente tentando esquecer que havia errado, ou até mesmo pensando em morrer, fugindo da sua consciência, do seu erro, da sua desobediência, um sono da negligência. Ele é acordado e questionado: quem é o teu Deus? Quem é você? Para onde você vai? O que você está fazendo aqui? E aí ele cai em si. Só que aqui está a grande diferença de um homem que cai em si, mas ainda não ora a Deus. Ele cai em si na sua realidade, na sua pecaminosidade, e ele se desespera, ele fica cheio de culpa e remorso por ter fugido da vontade de Deus. E então, ao invés de ele aconselhar aqueles homens a terem calma e tirar um momento de oração, ele já prontamente dá uma solução: me lancem no mar, acabem com a minha vida. Deus não queria, provavelmente, matar nenhum daqueles homens. Ele estava permitindo aquele vento forte para chamar a atenção de Jonas, para dar uma oportunidade a Jonas de orar, de se humilhar, de falar com Deus, de dizer: eu vou cumprir os teus propósitos na minha vida. Mas ele já pensou radicalmente na sua morte: me matem, que tudo vai ficar bem. Olha o erro. Olha o erro de alguém que começa a desobedecer à vontade de Deus e começa a perder uma comunhão com o Senhor, a ponto de ele achar que as suas decisões são as corretas. Há outros nomes na Bíblia que acontecem essas situações. Muitos outros que tentaram fazer isso. Vamos ver, por exemplo, Judas, quando percebeu o erro que havia cometido, suicidou-se. Nós estudamos na lição de domingo. Vamos ver, por exemplo, Saul, também suicidou-se, pediu ao seu escudeiro que fizesse isso, ele não fez, ele se lançou sobre a espada. Vemos outro exemplo de Zinri, que depois de uma perca, de uma batalha, suicidou-se também. E Jonas aqui não teve talvez a coragem de fazê-lo, pediu que os outros o lançassem no mar, mas o objetivo final era o mesmo: se matar, tirar a sua própria vida. Homens e mulheres ao nosso redor hoje, desesperados, não vendo saída para a sua situação, pensando até mesmo na morte, pensando em acabar com a sua vida, pensando que não há retorno para os seus erros e os seus pecados, algo que começou lá em cima, com a mensagem de Deus, e foi se afastando em direção a outro lugar. Ainda assim, Deus tinha um plano na vida de Jonas. Ainda assim, Deus queria usar Jonas. Não tinha um propósito de exterminar com a sua vida. Não queria acabar com a tarefa que havia dado àquele homem. Tudo isso partiu de uma ira contra o povo de Nínive. Os ninivitas, que era a capital do Império Assírio, um dos povos mais cruéis que é relatado ali na Bíblia, inimigos dos israelitas. Jonas tinha um senso de moralidade, um desejo de que o Senhor punisse aquela nação, um desejo de que aquele povo fosse julgado e Deus pesasse a mão, um jargão, pesasse a mão sobre eles. Ele não queria que eles se salvassem. Por isso ele fugiu da mensagem, fugiu da tarefa. Era uma tarefa que não agradou a ele. O Senhor requeria dele algo que ele não estava disposto a fazer.
Ele vinha na presença de Deus e dizia: Senhor, me usa. E quando o Senhor falava com ele, ele não estava disposto a fazer aquilo. Ele queria fugir. Ele não amava da maneira como Jesus depois expressa o seu amor, através do sacrifício. Ele queria um povo morto, julgado, punido. Quantas pessoas estão nessa situação, às vezes, ao nosso lado, ao nosso redor, com o coração endurecido, com uma preocupação demasiada, com um desespero tamanho, como estava Jonas neste exato momento. O julgamento alheio, os olhos daqueles tripulantes do navio voltados para ele, sabiam que ele era o motivo daquela tempestade no barco. E ele envolto em uma culpa, em uma grande preocupação. Ele foi lançado no mar. Ele foi lançado no mar, mesmo que os homens mostraram mais sabedoria do que ele. Veja comigo, versículo de número 13. Os homens continuavam remando para voltar o navio à terra. Não queriam lançar Jonas no mar. Queriam resolver com as suas forças. Não queriam matar ninguém. Olha a diferença de mentalidade do profeta para um povo gentil, idólatra. Eles não queriam matar ninguém. Jonas queria que uma nação fosse exterminada. Cheio de moralismo. Até que, não conseguindo remar, não conseguindo contrariar a tempestade, eles concordam com Jonas e o lançam no mar, para a sua própria sorte. Só que o que acontece? Deus entra com a providência. Esse Deus é maravilhoso. Um homem pecado, fora da sua vontade, fugindo de Deus, se escondendo, pedindo suicídio, ou um assassinato, pedindo para ser assassinado pelo povo, e o Senhor entra com a providência. Se você está com a Bíblia aberta, abra comigo ainda, Jonas, capítulo 1, versículo 16 e 17. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que engolisse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Não tinha lugar mais horrendo. Ele começou pegando uma embarcação, ainda tinha dinheiro, talvez alguma dignidade. Ele foi dormir no porão do navio, depois foi massacrado, odiado pelos tripulantes, foi jogado fora. Agora ele está no ventre de uma baleia. Um abismo levando a outro abismo, cada vez se aprofundando mais. Imagine o emaranhado de culpa que aquele homem sentia, em uma posição deplorável. Às vezes nós paramos conversar com algumas pessoas, e eles começam a testemunhar: eu já estive lá no púlpito cantando, Deus já me usou em profecia. Mas o que aconteceu? Aconteceu assim, eu fui me afastando e hoje estou envolvido em uma vida de vícios, de pecaminosidade. Não tem mais saída para mim. Jonas estava numa posição de desespero total. Deus proporcionou a ele um livramento, um grande peixe para engoli-lo e protegê-lo, ainda dando tempo para se humilhar e se reconciliar com o Senhor. O que aconteceu quando o grande peixe engoliu Jonas? É o capítulo de número 2. Eu vou ler alguns versículos. Olha o que acontece. Capítulo 2, versículo 1. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, lá das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, Ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o teu santo templo. No decorrer da sua oração ele já vai sendo reanimado. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolam na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes e a terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos.
mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei, pois do Senhor vem a salvação. Oração de um homem humilhado, desesperado, preocupado com o futuro dele, preocupado agora talvez tenha caído em si, preocupado com o futuro da nação, dos assírios, da cidade de Nínive, preocupado com as almas que o Senhor havia pedido para ele pregar a palavra e ele havia corrido. Mas o Senhor atendeu a sua oração. O momento que o Senhor proporcionou para ele se humilhar, para ele voltar aos seus propósitos, ele diz aqui: o meu voto cumprirei. Eu prometo, Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu vou pregar ao povo de Nínive. Se o Senhor me tirar deste buraco que eu me encontro agora, eu vou fazer o teu querer. Para muitos chega esta decisão em um leito de enfermidade. Para muitos chega essa decisão quando não há mais forças para voltar. Para Jonas deu tempo ainda. Deu tempo porque a palavra diz que falou, pois, ao Senhor o peixe, e este vomitou Jonas em terra seca. Em terra seca. Depois a mensagem vai descrever o tempo que ele teve que caminhar até chegar em Nínive, as consequências do seu erro que continuam, porque o plantio que ele fez é obrigatório, a sua colheita, mas ele teve a oportunidade de se arrepender e de ouvir a voz de Deus. Raciocine comigo, como está na sua trajetória, como está na sua vida? Será que alguma coisa que o Senhor te falou, você deixou de fazer? Será que você fugiu de alguma das tarefas? Será que você tem se sentido em determinados momentos da vida no porão de um navio, ou até mesmo lá no ventre de um peixe? Às vezes, nós vemos isso de meros adolescentes que estão no início da vida, estão desesperados, parece que não há mais saída. Mas às vezes vemos isso em recém-casados, preocupados. Há poucos dias um irmão teve um surto psicótico, queria fugir. Às vezes vemos isso em pessoas já na meia-idade, preocupados com os negócios, contraíram muitas dívidas. É a tempestade que veio. Ele deixou de lado a vontade de Deus e a tempestade veio na sua vida. Foram decisões mal tomadas, seguidas uma após a outra, porque quando não se ouve mais a voz de Deus, começa a errar, começa a distanciar, e o caminho do pecado é a morte. O distanciamento de Deus é a falta de vida, a falta de alegria, mas o Senhor proporciona o livramento. Deus ainda tem propósitos para cada um de nós. Não importa o erro que foi cometido, não importa o buraco que possa se encontrar, Deus ainda tem propósitos. Através de Jonas, uma cidade, houve diversas conversões, houve mudança na visão, na perspectiva de um povo. Você consegue perceber a importância de um ato como esse? Eu não sei se você já teve a oportunidade de, através das suas palavras, ou pelo menos presenciar alguém aceitando a Jesus de verdade. O que muda na sua trajetória, um caminho que estava destinado ao inferno, agora mudou completamente, porque ele vai em direção ao céu. Este homem chamado Jonas teve ainda este privilégio de o povo ouvir a sua mensagem e aceitar a Cristo, se humilhar dos seus pecados. Você quer ter este privilégio? Você quer vivenciar essa experiência maravilhosa? Então esteja no centro da vontade de Deus. Nem 1 milímetro para a esquerda ou para a direita, no centro. Isso requer uma comunhão diária com o Espírito Santo. Dar ouvidos à sua voz. E esse dar ouvidos não é simplesmente ouvir e entender, como aconteceu com Jonas.
mas é ouvir, entender e praticar. Não ser ouvinte esquecido. Agora, depois de uma experiência daquele tamanho, Jonas estava disposto a fazer isso. Jonas estava disposto a ouvir a voz de Deus. Eu quero estar sempre nesta posição de Jonas, disposto a ouvir a voz de Deus, mesmo quando não compreenda, mesmo quando o meu coração, os meus desejos discordem da vontade do Altíssimo, mas que eu esteja nessa humilhação, disposto a obedecer, disposto a cumprir com os seus propósitos. Eu quero convidar você para ficar em pé, para nós fazermos uma oração juntos. Fazermos uma oração juntos, não vou me delongar. E se alguém desejar chegar à frente, nós vamos orar também. Talvez ainda dê tempo de você obedecer o que o Senhor lhe ordenou. Ainda não fugiu completamente do plano, ainda dá tempo. Se você já desobedeceu, já está fora, o Senhor proporciona a oportunidade para voltar ao centro. Veja que mesmo no ato de jogarem Jonas do navio ao mar, houve salvação. Ofereceram sacrifícios, clamaram ao Senhor. Mesmo com um erro humano, o Senhor trabalhou de maneira extraordinária. Ou talvez, se você já está se sentindo lá no fundo, no ventre do peixe, parece que não há mais saída, também vamos orar por ti, porque o Senhor proporciona uma oportunidade de conserto. Se alguém desejar vir à frente, está preocupado com respeito ao centro da vontade de Deus, está em dúvida com respeito a alguma coisa, tem decisões a tomar, o Senhor quer te revelar a vontade dEle, para que você não tenha dúvida, para que você tenha paz e certeza. Comece a analisar a sua trajetória, os seus passos, o seu caminho. Talvez você está enfrentando várias dificuldades, no âmbito financeiro, na vida sentimental, com os filhos. Aonde quer que você esteja enfrentando dificuldades, comece a analisar se não houve algum lugar onde você errou, onde você saiu um pouquinho da trajetória, e isso é consequência daquele erro. Você quer voltar à vontade do Senhor nessa noite. Nós vamos orar juntos. Amém? Alguns irmãos estão chegando à frente. Se você nessa noite está propenso a tomar uma decisão errada, volte aonde o Senhor pediu que você estivesse. Volte à tarefa que o Senhor te concedeu, porque Ele tem algo grande a realizar através da tua vida. Não tome decisões precipitadas. Não fuja para outra cidade, para outra denominação, para outro trabalho. Não fuja do seu relacionamento. Esteja no centro da vontade de Deus. Vamos orar juntos. Amém? Os irmãos que estão nos bancos, estendam as mãos. Vamos fechar os olhos e orar. Senhor, estamos na Tua presença nesta noite com um desejo sincero de seguir a Tua vontade, de seguir o Teu querer para as nossas vidas, assim como aconteceu com o nosso irmão Paulo. Para nós, estar no centro da Tua vontade é a única coisa que queremos. A nossa vida não mais nos pertence, mas os Teus desígnios, Senhor. Abre-nos os olhos para compreendermos, para enxergarmos quão grandes planos o Senhor tem para cada um de nós. Conforta os nossos corações com o Teu Espírito, que mantenhamos a certeza dos planos que foram preparados para cada um de nós e não mudaram. Perdoa, Senhor, os nossos erros, as nossas falhas, a nossa covardia em fugir dos Teus propósitos, em abandonar a tarefa que Tu tens nos concedido. Que não venhamos, Senhor, acabar lá no fundo de um navio, no ventre de um peixe, mas antes disso possamos voltar atrás, nos humilhar, assim como estamos fazendo nesta noite. Possamos nos derramar na Tua presença, clamar pela Tua misericórdia e alcançá-la, para sermos vencedores, sermos verdadeiros ganhadores de almas. Possamos mudar o mundo através da nossa vida, dos nossos atos. Essa é a nossa tarefa, até a Tua vinda, Senhor.
e no futuro possamos galgar o céu. Aleluia.